Sabe aquela tarefa que parece a mais rotineira de todas no suporte de TI, que é registrar um chamado? Pois é, e se eu disser que por trás dela existe um poder estratégico gigantesco? Hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Como uma ação tão simples pode, na prática, definir se uma equipe de TI é vista como um custo ou como uma peça-chave para o sucesso do negócio. Para começar, vamos direto ao ponto com a frase que é: olha, o coração de toda essa nossa análise. Chamado não registrado é trabalho invisível. É bom gravar bem essa ideia, porque ela resume tudo. É o maior risco, mas também a maior oportunidade que está ali, escondida numa das tarefas mais básicas do dia a dia. Certo. E para a gente entender de verdade o peso dessa frase, a gente precisa mudar a forma como se olha para um chamado de suporte. Ele não é só uma tarefa, não mesmo. Pensa nele como uma fonte riquíssima de inteligência. A grande questão é, o que ele está dizendo de fato? É isso aqui. Cada chamado que é aberto vira uma pecinha de um quebra-cabeça gigante. Ele conta uma história, sabe? Quem teve o problema, onde foi, quanto tempo levou para resolver, o que foi feito. Pensa no exemplo: 20 chamados no mês sobre a impressora lenta lá do financeiro. Isso deixa de ser uma queixinha isolada e vira, na hora, um argumento sólido, um caso de negócio para trocar aquele equipamento. E é aí que a mágica acontece. Juntando todos esses dados, o trabalho deixa de ser só apagar incêndio e passa a ser mapear a saúde de toda a tecnologia da empresa. Ok, a gente viu o lado bom, mas e quando essa história não é registrada? O que acontece? Aí é que surge um buraco perigoso, uma lacuna de dados. E é justamente nesse buraco que a percepção sobre o verdadeiro valor do TI acaba sendo, bem, completamente distorcida. Pensa só, para quem está ali na linha de frente, no dia a dia, o trabalho é óbvio, é palpável. A impressora voltou a imprimir, o sistema destravou, o problema foi resolvido. Pronto, o sucesso é visto na hora, é imediato. A satisfação de ajudar alguém é real. Só que, para a gestão, a realidade é bem diferente. A galera que decide orçamento, que aprova a contratação, que planeja o futuro, essa galera não toma decisão com base no que vê acontecendo nos corredores. Eles olham para os dados, para os relatórios, e a regra é clara. Se não está registrado para efeito de planejamento, é como se nunca tivesse acontecido. Isso leva a gente para a pergunta que vale ouro. Se todo esse esforço, toda essa correria, não gera nenhum dado, o que a gestão enxerga no final das contas? A resposta, por mais dura que seja, é essa: praticamente nada. E todo esse esforço acaba virando o tal do trabalho invisível. Pensa bem. Ele aconteceu, claro. O técnico sabe, o usuário que foi ajudado sabe, mas para a pessoa que assina o cheque, que define o tamanho da equipe, que planeja o próximo ano, para essa pessoa é um fantasma. É um trabalho que simplesmente não deixou rastro nenhum. Beleza, então como é que a gente resolve essa invisibilidade toda? A solução, no fundo, é uma mudança de mentalidade. É preciso virar uma chavinha, deixar de pensar só como quem executa a tarefa e começar a pensar como um parceiro estratégico do negócio. E isso significa falar a língua que a liderança entende. E qual é essa língua? A dos dados. E aqui a gente vê o impacto disso, sabe? Preto no branco. De um lado, sem os dados, qual é a percepção? Ah, parece que não tem muita demanda. Será que a equipe não está grande demais? Do outro lado, com os chamados todos registrados, a história muda. O volume real de trabalho aparece, fica claro que cada pessoa na equipe é essencial. A diferença gritante entre esses dois cenários está em um simples registro. Então vamos amarrar as pontas. Como é que essa mudança de hábito, que parece pequena, transforma o trabalho de invisível para indispensável? Como é que isso garante não só a posição de um profissional, mas fortalece o departamento de TI como um todo? Olha, registrar um chamado não tem nada a ver com burocracia, com só mais uma tarefa. É um ato puramente estratégico. Primeiro, ele protege o trabalho de cada um, criando um histórico do que foi feito. Segundo, ele dá visibilidade, mostra para a liderança o tamanho da bronca e o valor da equipe. Terceiro, ele justifica as decisões, sabe? Precisamos de mais gente, ou precisamos de tal recurso. Com dados, isso se sustenta. E no fim das contas, tudo isso fortalece a TI dentro da empresa. A ideia é essa. Cada chamado é um tijolinho na construção de um departamento que é visto como essencial. E com isso, a gente volta para o ponto de partida, para a nossa verdade central. Porque, no fim do dia, trabalho invisível para a gestão simplesmente não existe. Se não está nos dados, não aconteceu. Então, fica a reflexão. Quanto do esforço, quanto do valor gerado no dia a dia está nesse momento completamente invisível?